Perfeito. Por gentileza. Ministro, primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse-tung, quanto Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não, coincidentemente, a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então, o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis quando se fala no tocante às armas de fogo. Gostaria de lembrar também a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, juiz que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. Vossa Excelência fala muito no liberou geral, quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né, e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. Presidente, eu queria também aqui falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, né, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de Vossa Excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, ensinaram a coleta de assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram? Por que, ministro, a esquerda e o governo não quer uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais, por que, ministro, foi decretado o sigilo das imagens do Planalto? O que elas teriam para revelar essas imagens, ministro, que elas não podem vir a público? Por mais que o consórcio, aquela velha imprensa, não fosse mostrar, certamente a internet, enquanto ainda não for regulamentada ou controlada, mostraria essas imagens. E, aliás, está se tornando praxe. Vide, né, presidente, que aqui, antes de iniciarmos essa sessão, foi feita uma questão de ordem pelo líder do governo para impedir a exibição de vídeos nessa audiência que certamente enriqueceriam. Então, o discurso realmente não convém tanto com a prática. As perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência. Na sequência, ainda usando o senhor prefere responder agora? Pode responder, então, por 3 minutos. Então, o deputado Éder Mauro, somando o tempo de líder por... Com tempo de inscrição, senhor presidente. Mas a inscrição vai falar na frente, senão vai interromper toda a sequência aí. Por 2 minutos e meio. Senhor ministro, voltando aqui à questão das armas. O senhor mencionou, a sua frase ficou muito conhecida, que não vai existir simplesmente a abertura geral de armas nesse país. Mas eu queria lhe colocar uma questão. Uma diferença entre armas ilegais e armas legais. As armas ilegais, o senhor, Vossa Excelência sabe, está na mão dos bandidos. Armas ilegais com bandidos, que são essas armas que a gente vê sendo exibidas nos morros, nas favelas, em todas as comunidades onde as organizações criminosas estão, inclusive com enfrentamento junto à polícia. São as armas ilegais que são 762, 556, bazuca, antiaérea, tudo que a grande bandidagem usa contra os policiais, contra o cidadão de bem. As armas legais, senhor ministro, são aquelas que estão na mão do cidadão de bem. São aquelas exatamente, o cidadão de bem que vai na Polícia Federal, requisita, apresenta as certidões necessárias, inclusive com psicotécnico, todos os parâmetros que são exigidos pela lei. E ele simplesmente usa essa arma para a sua defesa. E mais, através dos CACs, junto com as armas que são conseguidas para aqueles que praticam tiro esportivo e outros tipos de prática, que também pode ser usado para a sua defesa. Agora, eu não quero crer, senhor ministro, que Vossa Excelência esteja pensando, e o povo brasileiro, na sua grande maioria, eu não tenho a menor dúvida, de que o senhor pretende simplesmente deixar
as armas ilegais na mão dos bandidos e desarmar o cidadão de bem que estão com as armas legais. Essa é uma situação que o povo brasileiro não vai aceitar, onde os bandidos vão permanecer armados, enfrentando a situação que está acontecendo nesse país, inclusive tendo o cidadão de bem dentro das suas casas, nas grades, nos seus comércios, na grade, sofrendo assalto e não tendo o direito, Eduardo, de se defender. Então nós, brasileiros, queremos uma solução prática, direta e imediata, porque o povo brasileiro não aceitará de maneira nenhuma que Vossa Excelência deixe bandido armado e cidadão de bem desarmado, não podendo se defender. Obrigado, senhor presidente. O deputado Gilvan ainda tem 2 minutos e meio, mais 2 minutos e quase 3 minutos aí, ó. Porque o deputado Aldemar abriu mão de 20 segundos. Tá. Por 3 Vou usar os 3 minutos. Depois. Deputado Gilvan, usando o tempo, 3 minutos. Obrigado. Ministro, sou policial federal há 19 anos. Passei pela divisão de repressão entorpecentes em diversos locais onde o narcotráfico dominava. Me incomoda muito o senhor usar a Polícia Federal como se a Polícia Federal tivesse começado a trabalhar agora. A Polícia Federal vai existir. O senhor não é dono da Polícia Federal. A Polícia Federal vai existir com ou sua existência. Polícia Federal espera apreender volume recorde de cocaína este ano, 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde de apreensões de drogas, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. Número de presos por pornografia infantil cresce 72% no Brasil em 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde em apreensão de ativos financeiros, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu passaria a tarde inteira falando do que a Polícia Federal faz, fez e sempre fará. Não usem a Polícia Federal como se ela dependesse do ministro da Justiça. Lá existem homens e mulheres honradas que irão trabalhar, que irão enfrentar a criminalidade. O senhor disse aí, na verdade, mais uma acusação, abre aspas, quem diz enfrentar o crime, mas na verdade é sócio dele. A minha pergunta é essa. O senhor se referiu a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade dominada por uma facção criminosa. Nenhum secretário de segurança pública do nosso país sobe uma comunidade, nós estamos falando aqui, não é de uma comunidade porque as pessoas são pobres, numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho. O presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade, a não ser que ele tome tiro ou suba trocando tiro. Então eu gostaria de saber a quem o senhor dirigiu essa acusação. Quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele. E digo mais, a maioria dos deputados aqui da direita, que o senhor já chamou de aloprados, ligados a milicianos, se nós subirmos uma comunidade, vírgula, dominada por uma facção criminosa, nós vamos tomar tiro. Mas nós vamos dar tiro também. Então eu gostaria de saber, quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele, e dizer que se a gente subir numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho, nós vamos trocar tiro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho.